O torcedor vascaíno foi pego de surpresa com uma bomba que sacudiu a manhã. Ryan está com os dias contados no futebol brasileiro. O atacante, joia da base e grande promessa do Vasco da Gama, está com a sua venda praticamente encaminhada para o futebol europeu por um valor que gira em torno de 40 milhões de euros. Sim, você não ouviu errado. Isso dá mais de 250 milhões de reais na cotação atual. E o que mais chama atenção é que não se trata de uma negociação futura, cheia de incertezas. A situação já está muito bem desenhada, muito avançada nos bastidores, e dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o jogador por mais uma temporada. O cenário está montado, o destino de Ryan é mesmo o futebol europeu, e a despedida pode acontecer logo no início do próximo ano. Mas antes de aprofundar essa situação e tudo o que envolve a possível venda da maior joia do elenco profissional, é impossível ignorar que o Vasco está, mais do que nunca, em um momento de renovação. E enquanto uns já estão de malas prontas para a Europa, outros estão dando os primeiros passos rumo ao estrelato. Quem acompanha de perto o que acontece em São Januário já percebeu a movimentação. Diego Minetti, garoto da base, com apenas 16 anos, tem treinado com o elenco profissional e é tratado internamente como o novo grande nome que vai emergir das categorias inferiores. O Diego é aquele tipo de jogador que chama atenção desde o primeiro toque na bola. Ele chegou ao Vasco com apenas 10 anos de idade, em 2019, direto para o Sub-10. Desde então, vem sendo lapidado com carinho dentro do clube. Hoje, mesmo com idade para jogar no Sub-17, ele já atua regularmente no Sub-20 e é um dos pilares da equipe. Mais do que isso, foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-17, eleito o melhor jogador da Nike Premier Cup e presença constante nas convocações da seleção brasileira de base. E não para por aí, em 2024, o garoto já assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, válido até o meio de 2028. Um vínculo longo, que mostra o quanto o clube aposta alto nesse talento. É claro que toda essa movimentação com o Diego Minetti não acontece por acaso. Com Ryan cada vez mais próximo de deixar o Vasco, a diretoria e a comissão técnica já estão de olho em quem pode ocupar esse espaço deixado. E, dentro do clube, a crença é de que o Diego pode ser esse nome. Alto, forte, artilheiro nato, com um perfil de camisa 9 clássico, ele tem tudo para ser o novo ídolo do torcedor vascaíno. E se você que está assistindo ficou empolgado com o que o Ryan vem fazendo no time principal, pode se preparar, porque o Diego promete seguir o mesmo caminho, ou talvez até superar o antecessor. Mas voltando a falar do Ryan, a situação que envolve o camisa 77 é, no mínimo, simbólica. O jogador brilhou novamente no último clássico contra o Flamengo, marcando um gol e comemorando com aquele gesto que já virou marca registrada, batendo no peito, apontando para a Cruz de Malta com orgulho. E a imagem ganhou ainda mais repercussão nas redes sociais por um detalhe curioso. O Vasco, já em parceria visual com a Nike, publicou fotos do Ryan com elementos gráficos típicos das campanhas da marca americana. O gesto do jogador lembra justamente o famoso Tsovosh, o logo da Nike, e isso já é um indicativo claro do que está por vir. A fornecedora de material esportivo vai vestir o Vasco a partir do próximo ano, e o garoto é patrocinado pessoalmente pela empresa. Ou seja, tudo se alinha: o marketing, o contrato, a visibilidade. Ryan é um produto em alta no mercado, e a Nike sabe disso. Só que a relação entre Ryan e Flamengo vai além do último jogo. Desde que subiu para o Sub-17, lá em 2022, ele já marcou nada menos do que 8 gols contra o maior rival. Foram 6 gols pela base, um pelo Sub-20 e agora um pelo profissional. E não é só isso, ele também foi campeão em 4 oportunidades contra o Flamengo, vencendo 2 campeonatos em cada categoria. Esses números não são comuns. Estamos falando de um garoto que simplesmente decidiu vários clássicos desde que apareceu. É por isso que quando falam que o Vasco vai vendê-lo por 40 milhões de euros, ninguém acha exagero. Inclusive, esse valor não surgiu do nada. No fim do ano passado, o Vasco chegou a cogitar uma negociação do Ryan com o Botafogo. A proposta envolvia cerca de 10 milhões de euros, mais abatimento de dívidas com o clube rival, além do empréstimo do estádio Newton Santos. Era uma transação que, somando tudo, poderia chegar a cerca de 90 milhões de reais.
Mas quem freou essa negociação foi Fernando Diniz, que na época fez questão de segurar o garoto. E não foi por acaso. O treinador acreditava que, se ficasse mais um tempo no Vasco, o Rayan se valorizaria ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, o valor de mercado dele é no mínimo 3 vezes maior. Diniz tinha razão. Agora, com esse novo patamar alcançado, o que se desenha é uma saída para a Europa já na próxima janela de transferências. A multa rescisória do contrato assinado por Rayan é de 40 milhões de euros. Esse é o valor que pode ser pago por algum gigante europeu para tirar o jogador de São Januário. Mas há também a possibilidade de uma venda por um valor um pouco menor, desde que o Vasco mantenha uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta para lucrar em uma futura transferência. E é exatamente esse modelo que vem sendo discutido nos bastidores. Seja como for, o que já se dá como certo é que Rayan não ficará no Brasil por muito mais tempo. E nem é porque o Vasco quer vender, é porque é quase impossível segurar um talento desse tamanho no futebol sul-americano. E quando a Europa chama, não tem como competir. O clube, a torcida e o próprio jogador sabem disso. E a estratégia agora é simples: aproveitar ao máximo os últimos momentos do atacante com a camisa cruz-maltina. Se tudo correr como se espera, ele ainda tem pela frente 15 partidas do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, mais 4 jogos na Copa do Brasil, se o time avançar até a final. Seriam 19 jogos para encerrar essa trajetória com chave de ouro. A expectativa é que a despedida de Rayan aconteça de forma épica. Quem sabe até com título. O sonho da torcida é ver o garoto se despedindo com uma volta olímpica no Maracanã, com a taça da Copa do Brasil nas mãos. Seria a consagração de um ciclo vitorioso, de um jogador que veio da base, encantou nos clássicos, honrou a camisa e agora parte para um novo desafio no velho continente. E em meio a tudo isso, o Vasco ainda enfrenta outro desafio fora das 4 linhas, a questão financeira. Recentemente, o clube solicitou à Justiça autorização para um empréstimo de até 80 milhões de reais. O objetivo seria aliviar as contas, pagar salários atrasados, fornecedores e manter o clube em funcionamento enquanto o processo de recuperação judicial segue seu curso. Mas o pedido foi rejeitado. O Ministério Público alegou que ainda não há contrato assinado, não foram apresentadas as condições do empréstimo, como taxa de juros e identidade do financiador, e que não se pode conceder uma autorização judicial para um acordo que ainda nem foi formalizado. Segundo o parecer, o pedido foi considerado prematuro. Com isso, o Vasco segue pressionado fora de campo, tentando equilibrar as finanças ao mesmo tempo em que vê a sua maior joia prestes a ser vendida. É um momento de transição. De um lado, Rayan caminha para a Europa com um preço astronômico. Do outro, Diego Minetti começa a ensaiar seus primeiros passos entre os profissionais. O futuro do clube vai sendo costurado entre essas duas pontas. Um sai para o mundo, o outro surge para a torcida. É a roda da bola girando, como sempre acontece no futebol. Se tem uma coisa que o torcedor vascaíno aprendeu nos últimos anos é que nada é simples no Vasco. Quando parece que as coisas vão se ajeitar, sempre aparece um novo obstáculo. E agora, mesmo com a venda milionária de Rayan se aproximando, o clube esbarra em limitações que evidenciam o tamanho do buraco financeiro em que se encontra. O pedido de empréstimo de até 80 milhões de reais, que foi rejeitado pelo Ministério Público, mostra com clareza que a situação ainda é muito delicada. E o mais curioso é que, mesmo com uma venda iminente que pode render mais de 250 milhões de reais, o Vasco ainda precisa de fôlego imediato para tocar o dia a dia do clube. Isso diz muito sobre a estrutura atual e sobre como a diretoria terá que se desdobrar para fazer com que essa transição, tanto financeira quanto esportiva, seja menos traumática. E por mais que a negociação do Rayan acabe sendo a maior da história recente do clube, não há como tapar o sol com a peneira, esse dinheiro só entra mesmo no ano que vem. Até lá, o Vasco precisa sobreviver com o que tem. O time está na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, ainda vivo na Copa do Brasil, e precisa manter o elenco motivado, os salários em dia e o ambiente minimamente estável. A venda de Rayan, por mais importante que seja, não resolve o hoje. E isso faz com que o torcedor fique com aquele sentimento misto de empolgação e preocupação.
De um lado, vê um dos maiores talentos revelados pelo clube em décadas prestes a ser protagonista na Europa. Do outro, se pergunta como o time vai conseguir atravessar mais um fim de temporada sem tropeçar nas próprias pernas. É nesse contexto que a figura de Fernando Diniz ganha ainda mais relevância. Mesmo com todas as dificuldades, o treinador tem conseguido extrair do elenco aquilo que parecia impossível até pouco tempo atrás. O Vasco, que flertava com a zona de rebaixamento, hoje briga por coisas maiores. E parte disso passa pela confiança que ele depositou em jovens como Rayan. Quando o técnico bancou a permanência do jogador na última janela, foi muito além de uma decisão esportiva. Ele acreditava que o garoto poderia valorizar dentro de campo, crescer jogando no time principal, e o resultado está aí, valorização triplicada em poucos meses, gol em clássico e prestes a protagonizar uma das maiores vendas do futebol brasileiro. E se Rayan é o presente do Vasco, Diego Minetti é, sem dúvida, o futuro. A movimentação em torno do garoto não é só uma aposta técnica, é uma sinalização clara de que o clube entende a importância de renovar sempre, de olhar para dentro, de dar espaço para quem realmente tem potencial de fazer a diferença. O Diego, com apenas 16 anos, já mostrou que tem faro de gol, força física, inteligência tática e uma maturidade impressionante para alguém da sua idade. Não é exagero dizer que ele pode ser o próximo a atrair olhares da Europa. E o clube, aprendendo com a experiência do Rayan, já trata de blindar o jogador com um contrato longo e com cláusulas que possam garantir retorno financeiro no futuro. E tem mais, não é só o desempenho em campo que chama atenção. A postura de Rayan fora das quatro linhas também é digna de aplausos. Mesmo com toda a badalação, mesmo sabendo que tem clubes gigantes de olho, ele se manteve concentrado, focado, comprometido com o projeto do Vasco. Em momento algum se ouviu falar de polêmica, de falta de comprometimento ou de vaidade excessiva. E isso pesa. Pesa muito na hora de um clube europeu decidir investir pesado em um jogador tão jovem. Eles querem talento, mas querem também responsabilidade. E o Rayan tem entregado isso com sobras. A forma como ele comemorou o gol contra o Flamengo, batendo no peito, apontando para o escudo, diz muito mais do que palavras. Ele sabe o que representa vestir a camisa cruz-maltina. E mesmo sabendo que está de saída, não deixou de mostrar respeito, amor e gratidão ao clube que o formou. Agora, a grande questão que paira sobre São Januário é: o que vem depois? O clube vai conseguir usar bem os recursos dessa venda? Vai conseguir organizar a casa, investir na estrutura, quitar dívidas, reforçar o elenco e ainda manter o fluxo de caixa saudável? Porque não adianta só vender bem. É preciso saber administrar esse dinheiro. O torcedor não quer ver mais um ciclo de promessas vendidas e dívidas aumentando. Quer ver evolução, quer ver resultado, quer ver um Vasco forte, dentro e fora de campo. E esse é o desafio que a diretoria tem nas mãos. O momento é de reconstrução, mas também de inteligência. As decisões que forem tomadas nos próximos meses vão impactar diretamente nos próximos anos do clube. E não dá mais para errar. E nesse mar de expectativas, há um detalhe que também chama atenção: a nova parceria com a Nike. A partir do ano que vem, a gigante norte-americana assume como fornecedora de material esportivo do Vasco. E isso muda muita coisa. Não é só uma questão de uniforme bonito ou de prestígio. É uma mudança que pode influenciar diretamente na imagem do clube, na sua projeção internacional, na forma como é percebido no mercado. E a Nike já começou a se posicionar. A campanha com Rayan foi só um aperitivo do que vem por aí. Ter um jogador promissor, patrocinado pela marca, estourando no clube que ela vai vestir, é o cenário ideal para qualquer estratégia de marketing. É um casamento perfeito entre produto, jogador e instituição. E o Vasco precisa saber explorar isso muito bem. A conexão entre o garoto e a marca foi reforçada de forma simbólica naquela comemoração com o gesto no peito. Aquilo não foi apenas emoção. Foi identidade. Foi a fusão de um ídolo em ascensão com uma marca global. E, para a Nike, isso vale ouro. A tendência é que, à medida que a venda se concretize e o nome de Rayan ganhe ainda mais força internacional, o Vasco também ganhe visibilidade por tabela.
Isso pode atrair novos patrocinadores, aumentar o valor das propriedades comerciais do clube e abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No que promete ser o maior abalo nos bastidores do futebol brasileiro nos últimos anos, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, protagonizou um discurso que deixou torcedores, jornalistas e investidores em polvorosa. Em evento cercado de grande expectativa, Pedrinho não escondeu a emoção e soltou a frase que rapidamente se transformou em manchete em todas as redes sociais: a maior venda de SAF do Brasil. A declaração, feita entre aplausos e olhares surpresos, vem alimentando rumores intensos sobre os rumos do clube carioca. Fontes não oficiais afirmam que trataria-se de uma negociação histórica, capaz de movimentar cifras bilionárias e mudar completamente a gestão do Vasco, colocando no centro de uma nova era de profissionalização no futebol brasileiro. A ansiedade da torcida é palpável, alguns veem a venda como uma oportunidade de modernização e investimentos expressivos, enquanto outros temem a perda da identidade de um clube com mais de 120 anos de história. O mistério em torno da negociação é intensificado pelo próprio Pedrinho, que evitou dar detalhes concretos sobre valores, investidores ou datas de fechamento. É um momento único, histórico, que vai colocar o Vasco em outro patamar. Eu nunca estive tão emocionado em minha vida, disse o presidente, visivelmente emocionado, quase às lágrimas. Entre os corredores do clube, a expectativa é de que a assinatura do acordo aconteça em breve, mas a cautela ainda domina, nada foi confirmado oficialmente. Analistas do mercado esportivo já começam a especular sobre os possíveis interessados, grupos nacionais, fundos internacionais e até conglomerados com atuação em outras modalidades esportivas estão entre os nomes citados nos bastidores. A movimentação é tamanha que há quem aposte que o anúncio oficial possa desencadear uma série de mudanças estratégicas, incluindo reforços, modernização da estrutura e um novo modelo de gestão que poderia servir de exemplo para outros clubes do país. Enquanto isso, torcedores dividem-se entre entusiasmo e apreensão, mas todos concordam em uma coisa: o Vasco está prestes a viver um capítulo histórico. O burburinho é inevitável e o país inteiro acompanha cada palavra de Pedrinho, aguardando a confirmação daquilo que pode ser, de fato, a maior transação envolvendo uma sociedade anônima do futebol no Brasil. O silêncio oficial só aumenta a expectativa, e a promessa de uma nova era deixa claro que, independentemente do desfecho, a história do Vasco jamais será a mesma. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.